Na literatura, há uma técnica onde a narrativa dá lugar a um pensamento não linear e inconstante, que muitas vezes confunde e assusta, mas é isso que torna o texto único. E no Brasil, ninguém a dominou de uma forma tão única e visceral igual Clarice Lispector. No vídeo de hoje, nós vamos estudar como Clarice utilizou do fluxo de consciência para se aprofundar na mente humana e inclusive quebrando regras literárias. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jus Ferreira, sou professora e uso este canal para democratizar a literatura na internet. Então pega o seu cafezinho e vem bater esse papo comigo. Antes de mergulharmos em Clarice, precisamos entender o fluxo de consciência que não inicia na literatura. Ele teve início lá na psicologia. O psicólogo William James utilizou esse termo para descrever como é que o nosso pensamento funciona, o que significa que eles não são blocos isolados, mas um fluxo constante e contínuo, para representar esse pensamento mais corrente, fazendo analogia a um rio impetuoso de imagens e palavras indistintas, misturando, portanto, o consciente e o inconsciente. O fluxo de consciência é diferente do monólogo interior, porque o monólogo interior ainda vai manter uma ordem cronológica, uma lógica das ações e dos pensamentos. Já o fluxo de consciência é a radicalização desse processo. Ele não tenta explicar o que está acontecendo e usa muito do tempo psicológico, que é aquele tempo da mente do personagem. Ou seja, o fluxo de consciência se utiliza de alta carga de subjetividade e não segue nenhuma forma linear, rompendo com as características lógicas da informação. No Brasil, Clarice Lispector é a nossa maior representante, inovando o estilo literário. Quando Clarice publicou seu romance de estreia, Perto do Coração Selvagem, em 1944, a crítica literária tomou um susto porque o Brasil estava focado em uma literatura um pouco mais social e regionalista. Aí, de repente, surge uma escritora que explora essa densidade narrativa e, principalmente, esse fluxo de consciência, que, inclusive, eram utilizados até então por escritores estrangeiros como Virginia Woolf e James Joyce. Mas sabe qual é a maior ironia disso? É que Clarice Lispector afirma que nunca leu James Joyce. E, por coincidência, tem uma frase que repete o nome do livro de Clarice, Perto do Coração Selvagem. Mas ela afirma que, na verdade, quem deu esse nome ao livro foi um amigo e ela só adotou. Mas o que diferencia Clarice Lispector dos autores que escrevem fluxo de consciência lá do exterior é que, ao invés de olhar para os movimentos externos, como muitas vezes acontece em Virginia Woolf, ela voltava o olhar do narrador para o que estava acontecendo por dentro do personagem, aquilo que era interno a ele. Como aconteceu em Perto do Coração Selvagem, onde nós acompanhamos Joanna. Seus instintos, seu pensamento sem censura, sua dualidade entre o bem e o mal, tudo isso ditado pelo ritmo caótico das suas emoções. Se em sua estreia Clarice Lispector já perturbou, foi no seu amadurecimento como autora que ela chegou em um fluxo de consciência perturbador. E aqui entra um conceito fundamental da obra clariciana, que é a epifania. A epifania é um fenômeno psicológico em que uma situação extremamente banal do dia a dia desperta uma relação profunda, quase mística, sobre a vida e sobre si mesmo. Na obra de Clarice, a linguagem do fluxo de consciência é esse mecanismo que expressa a epifania. Um dos exemplos máximos que nós temos é o livro A Paixão Segundo GH. A história é absolutamente simples. É uma mulher rica que, ao limpar o quarto da sua empregada, ela mata a barata e inicia um processo interno. Mas esse evento banal, o nojo, o contato com o corpo dessa barata, digamos assim, expressa esse fluxo de consciência. O esmagamento da barata fratura todo o sistema de GH, fazendo com que ela divague sem amarras para o mundo inconsciente, misturando horror, prazer, angústia e a percepção do seu próprio eu. Não há organização lógica, as ideias pulam de uma palavra a outra, de um pensamento a outro, de uma mente tentando desesperadamente processar o existir. É a técnica perfeita para nos colocar nessa náusea do personagem. É justamente nessa mesma lógica que nós acompanhamos no conto Amor, onde Ana, uma mulher inserida na rotina doméstica, normalmente estável, pensa que está tudo sob controle até ela enxergar no ponto de ônibus um homem cego mascando chiclete. Esse acontecimento mínimo, quase insignificante, viola brutalmente a sua percepção. A partir daí, o mundo deixa de ser automático e passa a ser estranho, uma expressividade viva, onde a vida pulsa de forma inquietante, quase ameaçadora. E é nesse momento que a gente tem a epifania. Ana percebe, ainda que de forma confusa e angustiante, a fragilidade da forma que sustenta sua existência cotidiana.
O fluxo de consciência acompanha esse desmoronamento interno, traduzindo em linguagem o fato de sentir demais, de perceber o que antes era invisível. Talvez nisso tudo o que seja mais característico em Clarice seja o final desse conto. Não há transformação imediata, não há uma ruptura do que se era antes. Ana volta para casa, para a família, externamente a mesma, mas internamente ela não é mais a mesma. A epifania não resolve, mas a muda para sempre. Esse conto nos revela que para Clarice o extraordinário não está nos grandes acontecimentos, mas na capacidade de um instante banal de observação da vida nos transformar. Isso é a epifania, e como ela é contada para a gente, é o que a gente vai chamar de fluxo de consciência. Então, chegamos na obra onde Clarice basicamente explode a forma de narrativa convencional. Água Viva, lançado em 1973. Esse livro é tão radical e tão livre de amarras de enredos tradicionais que os especialistas o chamam de antilivro ou antiliteratura. Clarice cortou diversas páginas de rascunho porque queria que essa história perdesse o seu teor biográfico, se tornando impessoal no pensamento puro. Nessa história, nós não temos uma narrativa para acompanhar. Na verdade, nós temos uma pintora que tenta capturar a quarta dimensão do tempo, o que ela chama de instante já. Aqui o fluxo de consciência não respeita a narrativa tradicional, ela não respeita também esse rigor das pontuações, porque ela tenta escrever no exato milésimo de segundo em que o pensamento e a sensação e sentimentos nascem, antes que o nosso cérebro possa organizá-lo. Além disso, a linguagem é fragmentada e as ideias se entrelaçam de forma caótica. Ela cria frases curtas para criar velocidade e pula de memória para filosofia, para pensamentos e tudo mais. Aqui, o fluxo de consciência se torna a própria base da história. O fluxo de consciência para Clarice Lispector nunca foi algo que ela copiou da Europa. Para ela, essa técnica era a única forma honesta para expressar o que tinha por trás dos pensamentos. Era o veículo perfeito para dar voz a personagens femininas explorando sua complexidade, investigando suas emoções primitivas, o assombro e o medo de estar vivo. Ao dispensar a lógica linear, Clarice nos convida a entrar na mente das suas personagens e, consequentemente, na sua própria mente. E você, teria coragem de ler em voz alta o seu próprio fluxo de consciência? Comenta aqui embaixo qual livro de Clarice Lispector te deu mais nó na cabeça. Essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todas as referências que eu utilizei para criar o roteiro desse vídeo, eu vou deixar aqui no box de informação. Lembrando também que o Erudição, que é o meu clube do livro de leituras clássicas e estudos literários, está lendo Laços de Família de Clarice Lispector este mês e eu convido vocês a participar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!